gravação iniciada, mas não demorou tanto. Vou começar aqui o compartilhamento. Vai sim. Ok, deixa eu ver se pegou aqui uma apresentação. Opa, esse aqui. Estão vendo minha tela já? Sim, sim. Tá, Libra tá... O formulário ainda está disponível aí, da primeira. Você pode responder, né? Só não sei em que lugar do chat é que ele vai estar. Se alguém tiver como encaminhar aí o primeiro link, eu vi que você estava na primeira aula, não tem nenhum problema não. Não esqueçam de responder, tá? Hoje, que é o primeiro dia para vocês se acostumarem com como vai ser o mecanismo, eu deixei o formulário aberto para os dois, vou deixar os dois formulários abertos, mas cada aula, quando a gente sair para o intervalo, eu fecho o formulário e quem não assinou fica com falta nele, tá? Desculpa aí, mas... aqui tá, que a gente já tinha visto. Professor, Eu. é um formulário para cada aula? Como é que é? É um formulário para cada aula? Isso, cada uma das... A gente tem duas aulas com um intervalozinho de 15 minutos no meio. Cada aula eu vou passar um formulário. E aí, ao final de cada aula, terminou a primeira aula, os 45 minutos iniciais. Na aula de hoje não, porque eu ainda estou... Vocês ainda vão ter que se habituar com isso, mas na próxima aula, acabou os primeiros 45 minutos, eu fecho o formulário, ninguém responde mais. Começou a segunda aula, eu coloco o segundo formulário e assim a gente vai fazer com todas as aulas, tá? Tá bom. Isso que a gente acabou de ver. Aí, pronto. A gente tinha parado aqui. Começar a falar sobre a interação entre cargas elétricas, tá bom? Como é que acontece a interação entre cargas elétricas? A gente tinha visto isso no presencial, através da força elétrica. E o que é que a força elétrica tem de especial comparado com o que vocês já tinham estudado, por exemplo, na Física 1? Bem, eu acho que a principal diferença é a força elétrica, ela não precisa de nenhum contato, ela é uma força à distância, né? Então, se você coloca duas cargas próximas uma das outras, não obrigatoriamente encostando uma nas outras, no caso, duas cargas de sinais opostos, por exemplo, surge uma força que tende a aproximar essas cargas. Tá bom? Se as cargas forem com o mesmo sinal, essa força vai tender a afastar essas duas cargas. O que é que isso traz para a gente? Basicamente é que corpos carregados vão interagir à distância, através de uma força, e, basicamente, o que a gente precisa entender sobre essa força é qual a intensidade, qual a direção e qual o sentido dela. Porque a força é um vetor, precisa dessas três informações: intensidade, direção e sentido. Bom, essas três informações são dadas pelo que a gente chama de lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela pode ser muito bem resumida na língua portuguesa assim, por esse pequeno texto aqui. A intensidade da força de interação entre dois corpos pontuais carregados com cargas de módulos Q1 e Q2, posicionados a uma distância R um do outro, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá bom? Viram que a lei de Coulomb não é muito bem resumida quando se tenta ler em língua portuguesa, e isso acaba justificando por que a gente prefere escrever na física isso em matematiquês. Porque esta lei aqui, na língua matemática, se escreve assim. Vejam, aqui eu estou falando, tentar fazer uma ligaçãozinha aqui legal. A intensidade da força de interação entre cargas, entre dois corpos pontuais. Essa intensidade vai ser dada por esse Fzinho aqui, ó. Esse é o F, que é a intensidade. Agora vamos ver como é que o resto está relacionado com esse F. Bem,
Você sabe que as cargas estão com módulos Q1 e Q2 posicionadas a uma distância R. Essas informações aqui é só para ajudar eu trazer para cá, para a matemática, tá? O valor da primeira carga é Q1, o valor da segunda carga é Q2, e a distância entre elas é R. Pode pensar assim, que eu tenho uma carga aqui, Q1, uma outra carga aqui, e o valor dela é Q2, e quando eu meço essa distância aqui, ó, entre essas duas, dá R, tá? Então, aqui eu digo que ele é diretamente proporcional ao produto das cargas. Como é que eu vejo um diretamente proporcional na expressão matemática? Aqui, vou trocar de cor, botar esse verdinho aqui, ó. Diretamente proporcional ao produto das cargas, eu vejo aqui nessa expressão, nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo que aqui em cima tem o produto das cargas? Isso significa dizer que a força é diretamente proporcional ao produto. Por outro lado, aqui eu também digo o seguinte, ó, que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se tem um inversamente, é porque do outro lado aqui, ó, eu vou ter o quadrado da distância, né, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, só que ao invés de estar multiplicando, ele está do outro lado dividindo, tá? Por fim, tem esse K0 aqui. Onde é que está essa informação do K0? Essa informação do K0 está nesses dois pedaços aqui, ó. Vou botar aqui de roxo. Toda vez que aparece a palavra... Esse roxo aqui não dá para ver direito, né? Desculpa. Vou pegar o amarelo. Toda vez que aparece a palavra proporcional. Se ela só tivesse aparecido uma vez, já era o suficiente. Mas nesse caso aqui, ela apareceu duas, ó. Uma aqui e uma aqui, ó. Proporcional. Graças a esse termo proporcional, eu coloco essa grandeza aqui, ó. Esse K0. K0 aqui quer dizer que é proporcional a alguma coisa. Quando aparece proporcional a alguma coisa, o que eu estou querendo basicamente dizer é o seguinte. Falar, o número A é proporcional ao número B. Por quê? Porque eu posso fazer assim, A igual a 2 vezes B. Ou A igual a B dividido por 3. Sempre que eu puder fazer uma relação entre dois números, multiplicando alguma coisa, multiplico B por 2, vai dar igual a A. Divido B por 3, dá igual a A. Então, quer dizer que A é proporcional a B. Ou aqui também, A é proporcional a B. Nesse caso aqui, ao invés de ser 2 ou ser 1 dividido por 3, é K0. E esse K0 tem um nome especial. Esse K0 aqui, ó, ele é chamado a constante dielétrica do vácuo. E ele tem um valor que a gente vai usar com muita frequência nessa parte de eletrostática, tá bom? Professor, Oi. explica essa parte de novo, por favor. Do proporcional só? Ou toda? Sim, do proporcional. Pronto. Toda vez que eu digo que dois números são proporcionais, é porque dá para fazer uma coisinha desse tipo. Por exemplo, vou pegar com um número para tentar facilitar, dar essa ideia. Eu posso dizer que 4 é proporcional a 2. Por quê? Porque se eu fizer 2 vezes 2, dá igual a 4, não dá? Eu também posso dizer que, sei lá, 5 é proporcional a 10. Por quê? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Nesse caso aqui, eu tenho só um caso que, ao invés de ter números, eu tenho letras. Mas a ideia é a mesma. Como é que eu obtenho uma força? Eu pego esse número aqui, que é o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância, e multiplico por esse K0. Esse K0 é a tal constante de proporcionalidade, que ganha esse nome aqui, constante dielétrica do vácuo. Quase sempre, quando a gente for precisar resolver um exercício que envolva força elétrica, o K0 que a gente vai usar tem esse valor aqui, ó, é sempre o mesmo, 9 vezes 10 à nona. Para um problema ou outro muito específico, que provavelmente a gente não vai ter tempo de estudar, esse valor aqui troca. Mas, na maioria dos casos, é 9 vezes 10 à nona. E aí tem uma unidade aqui, ó, Newton, Coulomb quadrado, metro quadrado. Quer dizer o seguinte, toda vez que você fizer essa conta aqui,
Para usar esse 9 vezes 10 à nona, a carga obrigatoriamente tem que estar em coulomb, porque aqui está aparecendo coulomb. A distância, obrigatoriamente, tem que estar em metro, porque aqui aparece um metro. E o resultado, né, a força, vai estar sempre em newton, porque aqui aparece o newton, tá bom? Isso é o que essas unidades querem dizer. Carga tem que estar em coulomb, distância tem que estar em metro, força vai estar sempre em newton. Tá? Essas são as regrinhas da parte matemática de usar essa fórmula, tá bom? E, por favor, quando forem olhar para essa expressão de novo, olhem no vídeo, não olhem nessa imagem, porque parece uma bagunça, e eu juro que eu tentei ser o mais organizado possível na explicação, mas o resultado final ficou feio, né? Ficou muito bagunçado. Como a força elétrica atua à distância, isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido, a gente vai usar menos, é porque existe um campo elétrico, o campo elétrico é quem faz a força à distância ser transmitida, e a definição de campo elétrico, basicamente, é o valor da força, nesse caso aqui, elétrica, que é uma carga ciente, pelo valor dessa própria carga. E este carinha aqui, vejam, a gente já sabe que força é medida em newton, e já sabe que carga é medida em coulomb, logo, campo, que é força sobre carga, é medida em newton sobre coulomb, tá bom? Newton por coulomb é a unidade de campo elétrico, tá? Cargas pontuais têm uma maneira muito específica de apresentar o campo. Isso aqui só vale para quando a carga, aqui ela está bem grandona, tá? Mas, na verdade, ela tem que ser só um pontinho, que nem esse pontinho vermelho que talvez vocês estejam vendo andando aí na tela, tá? Esse pontinho. Deixa eu ver, que eu não estou conseguindo trocar. Mas esse pontinho, vou botar ele paradinho aqui. Esse pontinho aqui é que você tem que imaginar como sendo uma carga pontual, não essa coisa bem grandona aqui, tá? E aí, o campo elétrico, que é o vetor também, são linhas que saem de cargas positivas e que entram em cargas negativas. Essa característica específica do campo elétrico de cargas pontuais. É muito mais difícil falar, se você quiser saber, por exemplo, se a sua pergunta for, professor, como é que é o campo elétrico se eu pegar uma caneta e deixar ela carregada? Eita, é mais difícil desenhar as linhas de campo de uma caneta, tá? A gente só sabe bonitinho como é que funciona para cargas que são um pontinho, são cargas bem pequenininhas. Se tiver uma dimensão, um tamanho, já é bem mais difícil de tratar isso, tá? Nosso quarto tópico é o de equilíbrio eletrostático, que é aquela parte da disciplina que a gente falou quando os condutores não têm movimento de carga, os elétrons estão mais ou menos parados na mesma posição de um condutor, e todo condutor que está em equilíbrio eletrostático, ele tem um conjunto de características especiais. Essa característica vai valer se você tiver, por exemplo, uma bola de ferro, em que ela, dentro dela está toda preenchida com ferro, ou se você tiver só uma casquinha, que é só a capa de uma esfera, por exemplo, de ferro. Se ela tiver equilíbrio eletrostático, aqui dentro, o campo elétrico vai ser zero. Aqui também vai ser zero. Essa é uma característica bem importante dos condutores em equilíbrio eletrostático. Dentro deles, não tem campo elétrico. E a gente tem algumas aplicações bem importantes disso, e tem algumas coisas que não são bem aplicações, mas que são efeitos negativos disso, e também efeitos positivos. Mas, por exemplo, o fato de que o campo elétrico é nulo dentro de um condutor em equilíbrio é que faz você ter dificuldade para usar, por exemplo, o telefone no subsolo de um prédio, por exemplo, porque se você vai para o subsolo, tem muita estrutura metálica ao seu redor para conseguir segurar aquilo, e aí o sinal do celular que vem por uma espécie de campo elétrico não consegue chegar lá, e aí fica ruim. Se vocês já tentaram também utilizar um campo elétrico dentro de um elevador, provavelmente o celular dentro de um elevador, provavelmente vocês já viram que o sinal fica muito ruim lá dentro. É justamente por conta desse efeito. O campo elétrico tem dificuldade para penetrar dentro da caixa metálica do elevador, tá bom? Um dos efeitos, esse efeito, né, de que o campo não consegue entrar, é o que a gente chama de blindagem eletrostática, né? Que eu tenho uma caixa metálica, eu boto um campo elétrico aqui do lado de fora, aqui as linhas do campo elétrico, e a própria caixa faz uma mudança lá na posição dos elétrons, eles se movimentam para uma região específica para fazer com que aqui dentro, depois que
houver uma certa organização, o campo elétrico seja nulo. Tá? Aqui dentro, nesse momento aqui, ó, que está tudo branquinho, o campo elétrico é nulo. Isso é o efeito de blindagem eletrostática. Avançando para o próximo tópico, a energia potencial elétrica, ela é uma grandeza escalar, né, diferente da força e do campo elétrico, que eram vetores, ela é uma grandeza escalar, a energia potencial não, o potencial elétrico, que mede mais ou menos a energia de uma certa configuração de carga. Se você tem uma certa carga, eu não vou mostrar a definição, não, a demonstração aqui para a gente não ficar preso muito na parte matemática do negócio, mas se você tiver uma carga pontual com carga Q, ela vai gerar um potencial elétrico numa distância R dela, dada por essa expressão. Vejam como ela é parecida com a lei de Coulomb, né? Tem a carga em cima, tem o Rzinho aqui embaixo, e tem a constante eletrostática de novo. Essa constante é aquela mesmíssima constante que a gente viu, que valia 9 vezes 10 a nona, tá? Newton, Coulomb, não é Coulomb não, Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Tá certo. Essa vale o mesmo valor, tá? E, basicamente, esse carinha aqui vai ser medido em volt, uma unidade específica para ele, né? Representado por um V. E se eu tiver um conjunto de cargas, aqui eu disse para uma só, né? Mas se eu tiver várias cargas, é só ir somando. Uma coisa... a característica importante que eu queria dizer. Isso aqui tem sinal, tá? Se essa carga for positiva, isso tem um sinal positivo. Se essa carga for negativa, isso tem um sinal negativo. Mas não esqueçam desse detalhe, que é o sinal do potencial elétrico. Avançando aqui um pouquinho mais, dá para relacionar o potencial com a energia, potencial elétrica. A energia, basicamente, potencial é a energia que eu gasto para conseguir colocar um certo conjunto de cargas numa posição. E como é que eu calculo essa energia? É por essa expressãozinha aqui. A energia potencial é a carga elétrica vezes o potencial. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas aqui tem 4 cargas. Que carga que eu coloco aqui? É a soma das cargas? Eu escolho a carga? Eu coloco só uma, só duas? O que é que eu faço para pegar essa carga? Bem, primeira coisa é escolha. Escolha uma carga. Vou chamar essa aqui de QA, QB, QC e QD. Tem 4 cargas diferentes aqui. Como é que eu calculo a energia potencial desse conjunto aqui? Escolha uma. Vou escolher aqui QB, por exemplo. QB. Escolher essa carga. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar QB pelo potencial no lugar em que B está. Isso vai dar a energia potencial. Aí você pergunta, professor, e se eu quisesse escolher QC? Você pegava QC e multiplicava por VC. É a mesma coisa que multiplicar QA por VA, que é a mesma coisa que multiplicar QD por VD. Professor, como é que dá o mesmo número nesses 4 casos? Ah, dá o mesmo número porque o potencial aqui depende dessas 3. No potencial no A. Depende do B, do C e do D. Só que o potencial no B não depende das mesmas cargas. Depende do A, do C e do D. Quando você faz esse produto aqui, dá sempre o mesmo valor. QB vezes VB é QC vezes VC, que é QA vezes VA, que é QD vezes QD. Então, a escolha de vocês. Qual carga vai usar para calcular o potencial? Qualquer uma. Mas você tem que multiplicar a carga pelo potencial onde aquela carga estiver. Tá bom? Essa é a característica importante para calcular a energia potencial elétrica. E como toda energia potencial elétrica é medida em joule. Tá? Por fim, a capacitância está relacionada com o quanto de carga um corpo consegue segurar, o que ele consegue manter dentro dele, tá bom? Então, se você tiver, por exemplo, um corpo que está numa região cujo potencial elétrico foi dado para vocês, V, estou chamando aqui de V, ele vai conseguir suportar até uma certa carga aqui. Que carga é essa? Ah, essa carga é que vai definir a capacitância desse cara. Eu pego o valor da carga máxima
que ele aguenta. É importante aqui lembrar que isso aqui é a máxima. E esse potencial aqui é o potencial do corpo. Ou da carga, né? Tanto faz. Potencial do corpo. Quando eu divido um pelo outro, o que significa que esse valor aqui eu vou calcular meio que experimentalmente, eu escolho, fixo um potencial, sei lá, eu quero que a minha carga fique a 100 volts. Ok, já sei o V. E aí eu vou botando carga nela. Boto 10 volts, boto 10 coulomb, ela aguenta. Boto 15, ela aguenta. Boto 20, ela aguenta. Aí eu botei 25, ela descarregou. A energia foi toda embora. A carga foi toda embora. Se a carga foi toda embora com 25, quer dizer que a carga máxima é menos que 25. Aí você tem que fazer o testezinho lá para ver. Será que se eu botar 24, ela descarrega? 23, 22? Aí vamos supor que o máximo que ela aguentou foi 22. Então, a capacitância, nesse caso, vai ser, por exemplo, 22 coulomb dividido pelos 100 volts que ela estava. Então, dá 0,22. 0,22 o quê? Em tese, coulomb sobre volt, mas para capacitância a gente deu um nome especial para isso. Farad. Então, é 0,22 Farad. Tá bom? Essa é a capacitância de um certo objeto. E aí, a capacitância vai sempre medir isso. O máximo de carga que ele aguenta. Para fazer um paralelo, a capacitância de um corpo, de um objeto, de um eletrônico, é basicamente o que vocês meio que entendem como a potência da bateria. Quanto mais capacitância a bateria de vocês, do celular de vocês tiverem, por exemplo, quer dizer que mais energia, mais carga dá para guardar na bateria, significa que mais tempo ela deve durar. A não ser que você use um iPhone e aí ele significa que vai te carregar em 1 hora do mesmo jeito. Mas, na maioria das vezes, quanto mais capacitância, mais tempo de uso de bateria você vai ter, tá bom? Quando acontece essa questão de ter uma descarga elétrica, isso acontece porque a gente rompe uma coisa chamada rigidez dielétrica. E aí a rigidez dielétrica dá o máximo de campo elétrico, vejam, as duas coisas estão bem próximas. A capacitância vai dar o máximo de carga elétrica que o corpo aguenta, a rigidez dielétrica vai dar o máximo de campo elétrico que eu posso deixar numa região. O máximo de campo elétrico que eu deixo numa região para que aquele corpo, aquele material, seja um isolante. Isso significa o seguinte: se você tiver, por exemplo, o ar, normalmente o ar é um isolante. Você não tem a corrente elétrica passando pelo ar o tempo todo, o que seria muito perigoso se acontecesse. A gente não poderia ter tomadas em casa, porque senão ia tomar choque pelo ar, né? A rigidez elétrica do ar é 3 vezes 10 a sexta volt por metro. Quer dizer que se eu colocar mais do que 3 vezes 10 a sexta volts em 1 metro de distância, o ar vai deixar passar a corrente elétrica. Toda vez que eu rompo a rigidez elétrica do ar, acontecem 2 fenômenos bem comuns. Um deles é o arco elétrico e o outro, é bem mais extremo, são os raios. Um arco elétrico acontece quase toda vez que você inventa de ligar um aparelho na tomada e ele já estava com o botão de ligar ativado, por exemplo, ou ele já estava conectado. Provavelmente vocês já passaram por isso em vezes que decidiram conectar a tomada do carregador do celular quando ele já estava com a outra extremidade ligada no celular. Vocês viram a faísquinha sair ali. Aquilo é um arco elétrico. Aquilo aconteceu por quê? Aqui tem dizendo que é 3 vezes 10 a sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 volts para cada metro. Quer dizer que você só vai ter arco elétrico quando tiver 3 milhões de volts? Não. Dá para ter arco elétrico com 3 volts também. Aqui tem 3 milhões, mas dá para ter com 3 volts. Só que como é que você vai conseguir com 3 volts? Não vai poder ser 1 metro de distância. Vai ter que ser 1 metro dividido por todos esses zeros aqui, né? Por 1 com todos esses zeros. Então, se você colocar 3 volts a uma distância de 1
6 zeros dá 10 a menos 6, um micrômetro, né? 10 a menos 6 no metro, vai ter arco elétrico. Se vocês colocarem 220 volts, que é o que a gente tem normalmente na tomada, a gente precisa ter aproximadamente 100 micrômetros. 100 micrômetros vai dar uma coisa perto de 1 milímetro de distância. Então, quando você chega bem pertinho da tomada, você rompe a rigidez dielétrica do ar, e aí você tem aquela faísquinha saindo. É a rigidez dielétrica do ar sendo quebrada. Tem outros materiais que sofrem a quebra de rigidez com valores muito mais altos. Esses, em geral, são os materiais que a gente vai usar como grandes isolantes. O Teflon, por exemplo, não sei se vocês sabem que material é esse, né? O Teflon é um material que se usa aquele materialzinho preto, ou hoje em dia também tem uns mais douradinhos, que recobre aquelas panelas antiaderentes, aquela panela que as coisas não grudam com facilidade. O Teflon, ele tem uma rigidez dielétrica bem grande, ele é 60 vezes 10 a sexta. O ar é só 3, o Teflon é 60. Tem materiais como o quartzo, que é 8 vezes 10 a sexta. O vidro é mais do que o ar. Então, cada material tem a sua própria rigidez dielétrica, o que significa que cada material tem um limite de até onde ele é um isolante. Passou de um certo valor de tensão, né? Passou o potencial, a diferença de potencial ficou maior do que esse valor para cada metro, então a rigidez vai ser quebrada e aí vai passar carga elétrica por dentro daquele material, mesmo ele sendo isolante. A borracha, por exemplo, a gente tem mania de dizer, a borracha é isolante. É isolante se você tiver uma tensão menor do que 12 vezes 10 a sexta. Se for maior do que isso, ela já não é mais isolante. Ela deixa passar do mesmo jeito que um fio elétrico deixa passar corrente, tá bom? E aí, com isso, a gente encerra essa revisão não tão curta da eletrostática. Um aviso que eu deixei no vídeo da outra revisão, né, para quem viu esse outro vídeo, é que, na maioria das vezes, nas nossas próximas aulas, não vai ser assim tão corrido, tá? Eu coloquei todo o conteúdo de eletrostática que a gente passou mais de um mês estudando em um slide, e eu passei tudo em uma aula que não deu nem uma hora. Então, não fiquem muito preocupados de, meu Deus do céu, eu não vou conseguir acompanhar a disciplina de Rodrigo. O Rodrigo corre muito, ele fala muita coisa de uma vez só. Essa foi a única aula que eu corri muito, porque eu só tinha uma semana para fazer essa revisão, senão a gente ia acabar perdendo muito tempo nas outras aulas, tá bom? Professor, como fica a intensidade do campo elétrico? Qual a fórmula? Eu não coloquei a fórmula da intensidade do campo elétrico porque a gente vai utilizar pouco, mas provavelmente nem vai utilizar nessa revisão. Mas ela é idêntica à expressão para a força elétrica, só que não tem as duas cargas, só tem uma, que é a carga que está gerando o campo elétrico, tá bom? Ensinar a colinha com... a gente não vai precisar usar o triângulo agora para eletrostática, tá bom? Quando a gente for para eletrodinâmica, provavelmente a gente vai usar o triângulozinho, aí eu trago ele de novo. Como eu não quero, como já tem muito conteúdo para ver, aí eu preferi, vamos guardar essas coisinhas que a gente não vai precisar utilizar para não ficar como só informação meio que inútil, certinho? Deixa eu colocar aqui o formulário da chamada da segunda aula, e aí eu vou colocar os dois, um embaixo do outro, tá? Se vocês quiserem não responderam o primeiro, podem responder agora. Esse é o primeiro. E aqui eu vou mandar o segundo. Coloquei um embaixo do outro, tá? O primeiro, depois o segundo, tá bom? Exatamente, Maria Luísa, né? Toda vez que a rigidez dielétrica é rompida, o material deixa de ser isolante e vira condutor. A gente vê isso, eu uso o exemplo bem extremo, que é o caso do ar, né? Quando rompe a rigidez dielétrica do ar, você tem um raio. Quando é que acontece a queda de um raio? É quando a diferença de potencial entre a Terra e a nuvem fica tão grande, mas tão grande, que o ar deixa passar a carga elétrica por ele. Sim, eu coloquei dois formulários, um seguido do outro, né? O de cima, que termina com A, é o da primeira aula, e o que termina com 9 é o da segunda aula. Bom, nas próximas aulas, lembrem de responder o primeiro na primeira aula e o segundo na segunda aula. Vou colocar os dois separados, tá? Bem, nós temos alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje ainda? Alguma dúvida sobre a realização das atividades, sobre prazos, alguma coisa do tipo?
Se vocês surgirem dúvida ao longo da semana, até a sexta-feira, eu não sei se vocês têm algum grupo do WhatsApp que vocês se comunicam, algum grupo que tenha os professores, provavelmente entre vocês têm, mas se vocês tiverem algum grupo que colocam os professores, podem me colocar no grupo, e aí quando quiserem marcar um CA, lembrando, é só combinar comigo. Vou colocar aqui o grupo no meu telefone no chat, tá? É só combinar comigo um horário que fica confortável, um ou dois horários que fiquem confortáveis para vocês, para eu ver qual deles eu vou estar livre, tá? Para combinar esse CA com vocês. E como eu falei, eu sempre vou gravar os CAs, então, se alguém, por acaso, professor, nesse horário eu não vou poder fazer de jeito nenhum, e nenhum horário da manhã eu vou poder. Como a turma de vocês é à tarde, e os CAs vão ser pela manhã. Aí você provavelmente veja os vídeos e tudo mais, ou tem que mandar dúvidas em nas aulas síncronas, em alguns outros momentos, tá bom? Coloquei aqui o meu nome, tá bom? Isso. Na atividade de cálculo, eu aproveito e vou explicando aqui a atividade, tá? Aquela atividade de cálculo que eu coloquei lá para vocês, ela tem duas perguntas que não precisam, acho que eu coloquei 4, deixa eu só confirmar para não falar besteira. Acho que eu coloquei 4 exercícios, 2 tem que colocar o cálculo para que vocês usaram para chegar na resposta, e as outras não precisam, tá bom? Sempre que tiver que colocar o cálculo, vocês vão saber, é bem rápido de saber que precisa colocar o cálculo. Vai ter uma opção de fazer um upload de um documento, que é onde vocês vão colocar a foto. Se não tiver essa opção de fazer upload do documento, então eu só quero a resposta numérica. Em algumas atividades vai ser só marcar uma opção, por exemplo, vai ter uma lista, vai ser uma questão de múltipla escolha, né? Tem 5 opções normalmente, você escolhe qual é a que está correta. Algumas vocês vão ter que selecionar para vincular uma coluna com a outra. Se eu calcular usando esse valor, vai dar que número? Aí tem uma linha e uma coluna que vocês têm que fazer combinar. Mas cada tipo de atividade nova que for aparecendo, eu vou explicando para vocês como é que preenche. Então, não se preocupem com isso agora, com coisas que ainda não apareceram. As que estão lá, no momento, vocês só precisam... As duas primeiras questões, vocês só precisam me dizer qual é o número que dá o resultado, e aí fiquem livres para escolher o formato que vocês vão escrever o número. Infelizmente, o Google Formulários, ele tem um probleminha com como vocês escrevem, né, os números para física, é meio cabuloso, não tem como colocar a potência de 10 com facilidade e tudo mais. Então, se achar necessário que vai ter que escrever 10 elevado a não sei o que, escrevam sem nenhum problema. Como dica, eu vou colocar aqui no chat para vocês verem, eu gosto de colocar assim, ó. Se você quer colocar 10 elevado ao quadrado, uma maneira de colocar lá no chat, na resposta que eu entendo bem, é colocar assim, 10, 84 assim, o DDD. Coloca 10, coloca o circunflexo e coloca 2. Você quer 10 ao quadrado. Também pode colocar assim, 10, 2 asterisco, 2. Eu também identifico com isso como sendo um quadrado. É bem fácilzinho usar essas duas notações. Aí vocês podem usar isso lá. Professor, então se a gente não tiver ferramenta, digamos assim, no nosso próprio celular para conseguir escrever direitinho, a gente pode tirar uma foto anexando a atividade? Você vai poder nas atividades que eu colocar, que é para colocar o cálculo. Mas que é só para escrever a resposta, aí você vai precisar digitar mesmo a resposta. Bom? Deixa eu mostrar Ok, aqui. obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho, vocês vão ver, dá para ver a atividade, né, que tá. Nessa atividade aqui. Tá vendo que esses dois prints, deixa eu aumentar aqui o zoom da tela. Essa primeira atividade aqui, ó, só tem um espaço para digitar. Então, você vai vir aqui e vai, sei lá, encontrou o número que deu, aí deu 25. Eu disse 25, eu disse 24. 24. Você vem aqui e coloca 24, e pronto. Essa é a resposta. Às vezes não é só 24, tá? Às vezes é 24 e tem uma unidade. 24 coulomb, 24 é 24 newton. Tem que colocar a unidade. Você só digita, tá bom? Às vezes o Google você vai digitar e o Google vai de cara dizer que está errado. Não se preocupem com isso, tá bom? Eu só corrijo as atividades quando o prazo acaba. Então, qualquer resposta que o Google der antes de acabar o prazo, desconsidere.
tá? Isso é uma resposta automática que eu não vou utilizar. Eu vou fazer a correção manual de cada uma das atividades. Eu mesmo corrijo. Não deixo para o Google corrigir, não. Essa outra aqui também, eu só tenho espaço para a resposta. Então, a resposta é digitada. Essa aqui eu quero que vocês mostrem um cálculo. Aí eu digo aqui, eu sempre coloco, faça o cálculo em uma folha e mande uma foto do cálculo que foi feito por aqui. Aí tem aqui um adicionar arquivo. Você vai, se você estiver fazendo pelo computador, você clica aqui, ele vai abrir a telinha do seu computador para você escolher onde é que está o arquivo. Se você tiver pelo celular, ele vai abrir a galeria, provavelmente, do seu celular, para você enviar a foto, tá bom? Essas duas últimas tem que enviar a foto, as duas primeiras não precisam enviar nada, é só o valor da resposta, tudo bem? Temos mais alguma dúvida sobre a atividade? A outra atividade que eu coloquei para vocês é uma atividade conceitual. Deixa eu abrir ela aqui. Então, é só digitar... eu cliquei na mesma atividade. Ai. Desculpa. Essa aqui, deixa eu ver. Essa é a numérica, a de cima é o conceitual. Pronto. Essa aqui, a de atividade conceitual, você só tem que digitar a resposta. Não precisa... não tem cálculo para fazer, não tem nada. Quero primeiro pedir para vocês explicarem como é que usa a série triboelétrica, e aí eu já meio que deixo isso como um aviso. Não precisa ir lá na internet e só copiar e colar o que estava na fonte da Wikipédia, tá? Que isso eu sei que está lá na Wikipédia. Eu sei que a resposta veio de lá. Então, tentem ler, entender como é que se usa e façam o seu próprio resumo na hora de digitar aqui. E aqui eu peço para vocês assistirem um videozinho divertidinho e me explicar que fenômeno, ou quais fenômenos, se tiver mais do que um, está envolvido nessa situação aqui, que a menina desce, escorrega e o cabelo dela se arrepia todinho, tá bom? É só o que vocês precisam fazer. Não precisam se preocupar em dar uma resposta muito longa. A resposta para esse problema aqui é bem curtinha, porque eu só quero saber os fenômenos. Não quero que você explique especificamente o que aconteceu, não quero que você se prolongue muito na justificativa do fenômeno. Eu quero só que você diga quais são... Se eu disser que eu sei justificar, mas não sei o nome. Aí você pode fazer a justificativa, em vez de colocar o nome. Esquecer o nome não é problema, mas também, sabendo a justificativa, você pode dar uma olhada nos slides ou no vídeo da aula e tentar identificar qual é o nome, porque não é muito difícil, não, os nomes dos fenômenos, tá bom? Mas se não lembrar de jeito nenhum, está na hora de entregar, coloca lá a justificativa, que isso já vai servir como uma ótima resposta. Tá? Vou parar aqui a apresentação. A questão que fala de 4 cargas, cada uma com 4 coulombs. Você quer que eu fale o que sobre ela, Anderson? Não entendi. É porque fala que são 4 cargas e fala que são 4 coulombs, mas eu estou em dúvida se cada uma tem 4 coulombs ou juntando tudo que dá 4 coulombs. Não, cada carga tem 4 coulombs. São 4 cargas positivas de 4 coulombs. Cada uma tem 4 coulombs. Ok, obrigado. Bom, nada. Mais alguma dúvida? A gente está pertinho do horário de final da aula. Se ainda tiverem, fica à vontade, tá bom? Também ficou em dúvida nisso? Aqui, ó, tá, eu vou tentar, só para ajudar vocês, eu vou fazer uma ediçãozinha lá e colocando cada uma com 4 colunas, porque aí todo mundo, quando for fazer, olha de novo e não esquece isso, tá bom? Bem, eu vou encerrar aqui a gravação.